Olá, estamos aqui para mais um podcast, o nosso Pode Ser, um podcast de psicologia. E aqui estamos com uma convidada super especial, Analice Arruda Vinhal, nossa convidadíssima, super mega especial. Temos uma longa história juntas, foi minha professora no estágio final na faculdade e estamos juntas até hoje. E quando a gente olha para o currículo dela, a gente traz um recorte do que é essa mulher, do que é essa profissional dentro da psicologia, né? Analice Arruda Vinhal é psicóloga, doutora em psicologia pela PUC Goiás, mestre em ciência da família, graduada em psicologia pela University of Utah, professora assistente 1 no curso de psicologia da PUC Goiás, professora na pós-graduação Lato Sensus no curso de terapia familiar e psicologia jurídica da PUC Goiás e no curso de prática em direito de família e sucessões do IGD. Coordenadora do Centro de Estudos e Pesquisas e Práticas Psicológicas CEPSI da PUC Goiás, especialista em terapia familiar e de casal, negociação, mediação, conciliação e arbitragem, direito das famílias e sucessões, psicologia jurídica. Formação em práticas colaborativas, certificação internacional em práticas colaborativas e dialógicas, presidente da Comissão de Relações Acadêmicas e Interdisciplinares do IBDFAM Goiás e diretora da Comissão Científica da ATEFAGO. Seja bem-vinda, Analice. É um prazer ter você aqui conosco. Nossa, muito obrigada. Eu que agradeço o convite de vocês duas. Para mim é extremamente especial estar aqui, né? E principalmente por conta da Letícia, por toda a relação que nós duas temos já de um bom tempo. Como ela falou, foi minha aluna e eu tenho um carinho por ela enorme. Então, para mim é um prazer poder estar aqui com vocês. Ai, que bom. E sabemos já que ela tem, assim, gabarito para estar aqui mesmo. E vamos lá, né, dar nosso início. Estou por Para conta de começar, vocês. a gente queria falar de relacionamento, né? E acho que um bom ponto para a gente dar início nessa conversa é sobre relacionamento saudável. O que que é um relacionamento saudável, assim? Letícia, acho que hoje em dia é extremamente difícil a gente definir assim de uma forma muito perfeita o que seria um relacionamento saudável. Mas eu acho que eu posso pensar em alguns ingredientes, vamos dizer assim, que na minha forma de ver são pontos importantes, né? O primeiro, até pela minha formação, vocês vão ver, o primeiro ponto que eu acho que a gente precisa pensar em qualquer relacionamento, seja ele conjugal, seja ele parental, seja entre irmãos, entre amigos, é o diálogo, né? E a gente parte da ideia que dialogar é uma coisa muito simples e que todo mundo sabe fazer, quando na realidade é extremamente difícil. Porque a primeira tarefa no diálogo é a escuta. Então, eu primeiro preciso aprender a escutar o outro para depois eu conseguir falar, né? Expressar aquilo que eu preciso. Então, para mim, o primeiro ponto, sem dúvida, é o diálogo. O segundo ponto seria o respeito às diferenças, né? Quando a gente se junta a alguém, por exemplo, no relacionamento conjugal, a gente cria uma ideia, muitas vezes, de que eu estou casando, por exemplo, só com aquela pessoa, né? E que aquela, né, a gente teve aqueles pontos semelhantes, então é parecido comigo, eu não vou ter tanto problema. Quando na realidade você casa com uma pessoa totalmente diferente de você e que traz uma história, um background familiar muito diferente daquilo que você tem. Então, quando a gente aprende a respeitar essas diferenças e entender que elas somam e que elas não atrapalham, isso é um ponto a favor também de um relacionamento que se torne bom para as duas pessoas envolvidas, né? E daí, depois que a gente pensa no respeito e no diálogo, eu entendo que a admiração pelo outro também é um ponto muito importante. O carinho, lógico. E todos esses ingredientes juntos, na minha forma de pensar, é o que eu chamo de amor. Então, para mim, amor é um sentimento um pouco mais amplo, que ele tem vários pontos que, interconectados, eles vão fazer com que um relacionamento possa ser melhor, possa ser mais longevo, né? E menos adoecedor. É o que eu acredito. Que bom, assim, a gente também, pelo menos eu, né, penso muito nesse sentido também. Acho que o diálogo, a compreensão, assim, realmente estar disposto a escutar outra pessoa de forma genuína mesmo.
Não necessariamente para concordar, mas eu acho que para entender já é um ponto bem importante, assim. Sem E dúvida. é interessante porque quando você traz essa questão da compreensão e desse respeito, a gente está indo além daquela ideia de que existe ali do senso comum do conto de fadas, né? De que uma relação saudável, ela é baseada em um conto de fadas. E quando você traz essa questão, a gente vê que o diálogo, ele é necessário, porque existem momentos que precisam ser ajustados, né? O respeito, ele é necessário, porque existem diferenças. Então, olhar para isso é olhar para uma realidade de fato, né? Eu fico pensando assim, nunca a gente falou tanto em diálogo como ultimamente. E eu penso que isso ficou mais evidente ainda da pandemia para cá, Sim. né? Mas a gente ainda precisa exercitar muito o diálogo. É muito mais fácil a gente ver encontro de monólogos do que necessariamente um diálogo entre as pessoas, sabe? Então, acho que a base disso, como você falou, o respeito, né? E quando a gente olha para essas dificuldades que apresentam, né, e que fazem parte de qualquer relação, qual que é a temática que você percebe mais recorrente dentro de uma relação de casal? Por exemplo, finanças, família de origem, criação de filhos, quando já existentes. É, Conta um pouquinho pra gente. eu acho essa pergunta muito interessante, porque isso vai muito depender do contexto também. E de que tipo de relacionamento conjugal a gente está falando. Porque pode ter um pouquinho de tudo, pode ser a ênfase de um em relação ao outro, né? Na minha experiência clínica, na vivência que eu tenho, né, dos meus quase 30 anos de psicóloga e terapeuta de casais, um tema muito recorrente é a infidelidade conjugal. Outro tema muito recorrente, dificuldade financeira. O impacto das questões que envolvem dinheiro, né? O compartilhamento de responsabilidades em relação ao pagamento de contas, a quem ganha o quê, também é uma temática que aparece muito dentro da minha prática, eu vou dizer, né? Eu não posso falar por outros, só posso falar pela minha. E um outro tema também muito importante é a interferência da família de origem. Não é nem a família em si, mas existem famílias que às vezes acreditam que a forma de ajudar um recém-casal é ofertando opiniões demais. E uma das tarefas que um casal recente, quando eles, né, iniciam a vida a dois, eles precisam fazer é exatamente o distanciamento da família de origem, para que eles possam criar a própria identidade conjugal, né? Então, são temáticas que, dependendo do ciclo de vida, da etapa do ciclo de vida que o casal esteja, uma vai estar mais em evidência do que a outra. Então, no início do casamento, os casais jovens que eu já atendi, que eu me lembro aqui, a grande parte trazia primeiro os ajustes, né, de como conviver, como construir assim, a relação a dois. Um outro ponto que alguns que eu estou me lembrando aqui, tanto que eu estou até rindo, porque eu estou lembrando de um específico, era como dividir as tarefas. Como é que a gente compartilha? Ele perguntava assim para mim, mas Ana, como que a gente faz assim para saber o que é compartilhar mesmo, né? Como é que a gente define isso? Então eu entendo que vai depender exatamente dessas variáveis, né? A etapa do ciclo de vida, o tipo da família que a gente está falando, a condição socioeconômica desse casal, tudo isso são fatores que juntos eles vão trazendo os desafios, né? Pro casal e também a etapa, né? Porque quando a gente pensa num casal recente, para um casal, por exemplo, com filhos pequenos, o estresse é outro. Quando nasce o primeiro filho, o impacto disso na vida conjugal é enorme. Você tem que se ajustar como casal e o casal se ajustar para uma nova tarefa que é o exercício parental. Então, são tantas as nuances, as variáveis que podem aparecer que para nós é um universo ainda a ser descoberto, apesar de muita coisa a gente já saber, mas tem muita novidade que eu penso que ainda vem nesses desafios da conjugalidade, sabe?
sobre isso na época da faculdade, né? Quando eu estava nas minhas aulas com a Ana, você apresentou pra gente aquela pesquisa, sabe? Que mostra que quanto mais os casais vão compactuando, assim. Não sei se compactuando seria a palavra certa, mas é engarrafando etapas, sabe? Pulando etapas. Pulando etapas. As chances de isso desenvolver uma dificuldade é ainda maior, né? Olha, as etapas, elas têm as próprias tarefas, né? Toda etapa desenvolvimental, você tem uma tarefa ou mais de uma para você se consolidar naquela etapa. Então, quando a gente pula a etapa ou a gente não consegue realizar as tarefas específicas ali, você vai acumulando. E isso gera mais dificuldades. Por quê? Porque você já tem as dificuldades que são naturais. E ainda tem outras que você não conseguiu resolver da etapa anterior, que se acumulam, isso torna a relação ainda mais difícil. E principalmente quando você começa, para mim, né, na minha forma de pensar, quando a gente começa a ter os filhos. A adequação e o rearranjo que o casal tem que fazer para receber os filhos e para se adaptar e para lidar com os desafios que estão ligados, por exemplo, à situação financeira, né? Como criar filho hoje, nos tempos de hoje, com todas as demandas, é um exercício difícil, complexo e caro. Sim. Né? Para você garantir uma qualidade de segurança, de saúde, de moradia decente. Não é uma tarefa fácil para os pais, né? E aí você imagina, exercer essa parentalidade no meio de toda essa complexidade e ainda manter o casamento? Não é simples. Então, os casais, eles fazem uma ginástica para conseguir lidar com todas essas tarefas. Então, quando acumula, fica ainda mais tenso, vamos dizer assim, né? De a coisa evoluir. E aí, outra dificuldade, mas aí eu acredito que seja uma dificuldade geral, foi a pandemia, né? Sim. A pandemia foi realmente um marco, assim, na nossa geração. E acredito que as próximas gerações também vão ter influência disso. E aí, me conta qual que é a sua visão, assim, de como que a pandemia impactou na vida dos casais, assim. Na questão de ficar junto o tempo todo, questão do home office, ficar mais grudadinho, é uma realidade para muitos casais, né? Que foi novo. A pandemia, eu acho que ela foi uma grande surpresa para isso. Tiveram famílias e casais que souberam fazer uso da pandemia a seu favor. E tiveram casais e famílias também que não conseguiram estar juntos no mesmo espaço. E eu acho que né, e aí é um achar mesmo, é um pensar mesmo, uma das dificuldades foi exatamente estar junto o tempo inteiro, não estabelecer limites, né, nesses espaços. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo da minha casa. Quando eu lembro direitinho, quando decretou, né, estamos em estado de pandemia e não é para sair, meu marido e os meninos, a gente sentou, como é que nós vamos fazer aqui dentro de casa, né? Quem vai ficar onde? Então, assim, a gente sentou, a gente conversou, a gente definiu. Então, o Matheus no quarto dele, é onde ele vai assistir as aulas dele, fazer as tarefas, a Elisa dela. Eu, como dava aula, eu fiquei no escritório, mais fechado, mais protegido, porque eu, né, tinha que dar aula. E o Tennyson, meu marido, assumiu a sala de jantar, a mesa da sala se tornou o escritório dele, né? Então, isso foi acordado entre a gente. E aí, a garantia desses espaços. Então, quando eu estava trabalhando, ninguém me perturbava. Quando o Tennyson estava, os meninos também. Então, a gente respeitou os horários. E eu vi que alguns casais conseguiram fazer isso, né? Eu tinha um casal que eu atendia que era muito divertido. Eles se vestiam como se fosse para ir trabalhar fora de casa, cada um num espaço da casa, e eles só se encontravam na hora do almoço e depois à noite, como se tivesse saído de casa para trabalhar. Então, alguns casais conseguiram construir estratégias que ajudou muito. Agora, já teve casais que não. Tanto que a gente teve um aumento significativo no número de divórcios no Brasil. Eu estava lendo há pouco tempo que em 2022, no início ali de 2022, saiu uma pesquisa do IBGE que essa questão do divórcio no ano de 2021, ela diminuiu
13, alguma coisa por cento em relação a 2020, que foi ali o primeiro ano da pandemia, né? Então, é um número significativo, né? Em 2021 já teve ali essa diminuição, porque as coisas já começaram a retornar um pouco, mais dentro da nova realidade, né? Mas em 2020 estava todo mundo ali, então um declínio de 13% em relação ao divórcio é um número significativo. Significativo. Agora, 2020 foi um boom, assim, de aumento. Sim. E foi, para mim, né? Eu gosto muito de estudar divórcio e é um tema que me chama muita atenção. E eu fiquei assustada, né? Apesar de entender que isso faz parte, isso é uma crise imprevisível. Imprevisível em que sentido? Ela pode ou não acontecer no contexto da conjugalidade, no ciclo de vida. Então, assim, espera-se que não, né? Os casais esperam que quando casam ou se juntam, seja pela união estável, pelo casamento, que isso vai ser longevo, que aquela relação vai ser longeva. Então, a gente entende o divórcio como uma crise imprevisível. Contudo, na sociedade atual, nessa sociedade contemporânea, a gente já para pensar assim, não, o divórcio ele é imprevisível, mas assim, tem uma certa certeza talvez que ele pode acontecer. E o ano de 2020 foi essa grande surpresa, né? Que eu imaginei que as pessoas levariam, e acho que talvez foi um pensar meio ingênuo da minha parte, mas eu achei que as pessoas saberiam lidar melhor com essa proximidade, mas nem todos os casais e famílias deram conta. Para alguns foi muito difícil, porque a gente teve um aumento também com a violência contra a mulher. Uma coisa Muito assim grande, né? exorbitante, né? Isso foi muito sofrido para muitas mulheres e se manterem em um casamento assim, onde elas não tinham por onde correr. Sim. Então a gente teve fenômenos na pandemia muito preocupantes assim, né? E aí o divórcio acaba sendo uma solução para situações como essas. Né? Você não tem que ficar casado com alguém que é violento com você. E aí, que bom que nesses casos a gente já tem aí uma evolução cultural mesmo de que é possível, né? De que você pode sair desse lugar. Exatamente. Você É. tem o direito de sair desse lugar. Nem Isso é sempre é muito fácil, né? importante. Mas já é um pouco mais tranquilo pensar nessa possibilidade, assim. Que já é um avanço. Eu penso que sim. E quando a gente traz aí até já essa questão um pouco da violência, um relacionamento, ele antes de se tornar visivelmente tóxico, né? Ele dá sinais? Como é que você percebe essa questão da relação tóxica em relação aos sinais, aos antecedentes, ao fato de ser visível mesmo? Eu acredito que quando a gente inicia uma relação, você começa a tentar conhecer o outro. A gente não conhece as pessoas totalmente na sua plenitude e na sua complexidade. Mas eu acredito que os sinais são dados sim. O que acontece na minha forma de entender? Quando a gente começa a namorar, existe todo um encantamento. Os adolescentes de hoje chamam emocionados, né? Eles falam assim, nossa, fulano tá emocionado demais com esse relacionamento. Então, você fica por trás de um encantamento com o outro e que, às vezes, tem algum comportamento, tem alguma atitude, tem alguma fala que você se assusta, mas você fala assim, não, mas é porque a pessoa tá nervosa. E aí você vai amenizando, vamos dizer assim, as coisas, né? Quando na realidade são os primeiros sinais de alerta. Se tem algo que é muito comum entre nós, seres humanos, é a comunicação de forma violenta. A gente não percebe o quão violento a gente conversa com o outro. Não só pelo aspecto verbal, da comunicação verbal, mas a comunicação não verbal acima de tudo. Então, às vezes, num relacionamento, você tá lá, não, eu entendo, você, ó, de boa para mim, eu sou uma pessoa super moderna, pode sair com as suas amigas ou com seus amigos, e você vê uma mudança, assim, no olhar, na postura corporal, né? E que às vezes a gente faz de conta que não enxerga. Você vê numa fala, não, eu discordo, assim, num tom mais agressivo, num tom mais alto. Então, os sinais, eles vão sendo dados, às vezes pequenininhos, às vezes maiores.
Só que a gente tende a não ver. Por quê? Porque você está tão encantado com aquele relacionamento, né? Você gosta tanto da pessoa que você vai. Isso pode acontecer da pessoa ir relevando, achando que isso, não, isso vai mudar depois, quando o namoro vai ficando mais sério, e aí se partir para um casamento, isso vai mudar. Né? A mudança, o processo de mudança nas pessoas acontece quando elas se tornam conscientes de que precisam, por alguma razão, mudar. Se para a pessoa não tem necessidade, para que ela vai se movimentar para isso, né? Então eu entendo que esses sinais são dados e é que a gente é que tem dificuldade de ver. E aí você me fez lembrar de uma leitura que eu estou refazendo em função do grupo de estudos que eu estou conduzindo sobre aquele livro As 5 Linguagens do Amor, né? Que é bem famoso aí. E aí ele traz, né, essa questão da paixão, né, e de como é que ela funciona, e ele traz também em relação ao amor. E aí, há pouco, a gente estava discutindo em relação a essa questão da paixão, que ele traz ali aquela ordem cronológica de que a paixão dura em torno de 1 a 3 anos, né? E a gente ficou discutindo exatamente o quanto é importante vivenciar esse momento, se entregar e curtir, porque é uma fase gostosa mesmo, mas o quanto é importante cada vez mais a gente ter consciência do lugar em que a gente está, do momento em que a gente está, exatamente para conseguir ter esse olhar crítico em relação a esses sinais, né? Porque às vezes essa paixão, ela cega, né? E aí ele no livro traz, né? Não é o amor que cega, é a paixão que cega. Paixão né? é avassaladora, é algo assim que você É não tem químico, controle né? Biológico total. mesmo. Então, assim, a gente precisa estar atento mesmo. Tanto que uma das, dentro da etapa do ciclo de vida, uma das primeiras crises que o casamento, que o relacionamento a dois enfrenta, é nomeada de luto pela paixão. Você precisa elaborar, né, que aquela paixão inicial, avassaladora, que né, você sonha acordada com a pessoa, passa mal, você tem taquicardia, né, isso ele vai diminuindo no decorrer do tempo. E a gente precisa elaborar isso e entender que não é que a paixão acaba. Aquele sentimento, junto com outros sentimentos, eles vão, em tese, construir um sentimento maior, que é o amor. Que aí vai englobar, vamos dizer assim, o companheirismo, a parceria, o sexo, que é muito importante no casamento, a troca, a amizade, a generosidade, a admiração, o diálogo. Então, para mim, amor é esse sentimento maior, que inclui todos esses outros sentimentos, né? E a paixão não, a paixão é aquele sentimento, aquela emoção que você fica assim, enlouquecido, né? Tem gente que adoece. Se a gente for ver os romances escritos, né? Os poemas, a gente chega dói quando você lê. Quando você pensa assim, gente, aquela paixão foi muito sofrida. Sim. Então, né, a gente precisa ficar atento e entender que a paixão é muito importante, ela é o ingrediente fundamental, mas ela vai se transformando nos relacionamentos longevos. Você não mantém aquela paixão daquela forma a vida inteira. Isso tem que ser transformado, né? E aí, durante esse período, é importante também buscar essa consciência, esse olhar crítico, exatamente para a gente identificar o máximo possível esses sinais, né? Sim. Uma coisa que eu acho muito legal dessa geração de vocês, assim, né? A minha geração é diferente, é que vocês já têm essa preocupação. O que eu atendo hoje de casais que estão, por exemplo, estão noivos, ou que já tem um tempo de namoro, e aí eles querem entender, assim, se a gente casar, o que pode vir? Então, você tem um trabalho hoje preventivo sobre a conjugalidade, e eu acho isso fantástico. Isso é uma característica da geração de vocês, eu penso. Sim. Né? De querer ajustar as coisas, de querer entender, de ver como é que faz para dar certo. Então, eu acho isso fantástico. A primeira vez que eu recebi um casal de namorados para terapia, eu falei, como assim? Vocês são namorados, né? Aí a menina, a cliente, ela falou assim, por que dessa surpresa? Eu falei, não, porque é a primeira vez
que chega para mim um casal de namorados. Sim. Né? Eu já tinha atendido noivos, que já estavam assim, muito próximos do casamento, mas de namorados, ela falou, pois é, e a gente está aqui porque a gente quer entender como que a gente pode fazer o namoro ser mais, como é que foi o termo que ela usou? O namoro ser mais companheiro, porque a gente quer mesmo, a gente tem um desejo de que dê certo. Eu achei isso maravilhoso. Então, assim, você pensar de forma preventiva é muito melhor. Então, se a gente pode certeza. trabalhar de forma preventiva, por que não? Né? Então, para mim, foi uma experiência, assim, fantástica. E hoje, isso é mais comum. E é algo, na minha forma de ver, muito característico da geração de vocês. E é um movimento muito importante, né? Porque aí me veio aqui alguns atendimentos de pessoas que estão ali naquele momento de se juntarem, né? Não de efetivar o casamento em si, mas já de morarem juntos, né? E aí, até na minha própria experiência também, quando eu me casei, é, me percebi muito nesse lugar e vejo que os pacientes também se percebem nesse lugar de desconhecimento da realidade mesmo do que acontece, né? Porque quando você pergunta para as pessoas que são casadas, quando você conversa assim com familiares, é tudo muito lindo, é tudo muito bom, né? Ninguém fala de fato o que acontece. E aí, quando você olha para esse olhar preventivo, é olhar de fato para todos os lados, né? Para tudo que acontece de forma geral. Sim, e é importante que a gente entenda assim, quando a gente se une a alguém, seja através do namoro, do noivado, casamento, né? Você está se unindo a um todo. A gente não está unindo só a pessoa. Você Sim. está unindo com toda a história que ela tem. Vem E todo eu mundo brinco em sala de junto. aula, né? Papagaio, periquito, cachorro, vem tudo junto. Sim. Né? E a gente precisa aprender a lidar exatamente com essa diversidade. E cada família, cada casal tem uma realidade diferente. Todo relacionamento ele é co-construído por todas essas vozes envolvidas, né? Não é só pelo casal, mas as outras vozes que vêm das histórias deles. Então, quando a gente vai aprendendo sobre isso, e aí entra a perspectiva do trabalho preventivo, você vai pensando em estratégias, você vai sendo mais criativo para construir estratégias para ir enfrentando os desafios que são naturais dos processos relacionais mesmo, né? Então, assim, eu acredito muito na geração de vocês, assim, essas gerações que estão vindo. Acho que vocês são mais espontâneos, mais, assim, descolados, igual vocês gostam de falar, né? Então, assim, eu acho que isso é uma vantagem para nós, né? Uma abertura para a conversa, né? Menos medo de DR, das famosas DRs, né? E não tem essa conotação pejorativa. Nossa, DR é ruim. Não, o pessoal gosta de conversar, eu fico impressionada. Eu vejo os amigos da minha filha e do meu filho, né? Eu tenho uma filha de 22 anos e um filho vai fazer 17 agora, mês que vem. Como eles são mais abertos, né? Para conversar, para perguntar. Então, isso eu acho fantástico. Eu acho que é uma vantagem a gente ter essa abertura para o diálogo. Isso já ajuda muito a lidar com as dificuldades, né? E é interessante porque quando você foi falando, eu fui pensando também no outro lado, né? Que ao mesmo tempo em que a gente percebe muito isso, eu percebo assim, e aí, claro que a gente entra para a questão das redes sociais, né? Da influência da mídia hoje em dia, mas eu vou muito pro lado de o quanto também, às vezes, dá a sensação de que a gente vive muito ali naquela sociedade líquida, né? Uhum. Que Bauman fala muito, né? Sim. Do quanto dá a sensação também, mesmo que exista essa evolução, esse lugar de quantas coisas são descartáveis, né? E aí eu me lembro do livro que traz assim, e aí com o tempo você vai percebendo que o sapato ele não volta sozinho para a sapateira. E aí, quando a gente tem esse olhar de diálogo, de olhar para essa evolução, isso é muito bom, porque, não, então vamos conversar sobre esse sapato que não volta sozinho, né? Mas ao mesmo tempo existe, não, o sapato não volta sozinho, então para mim não serve, né? Uhum. Eu vou descartar essa relação aqui. Existe esses dois lados também, né? Sim, existe. Eu acho que é um processo de adaptação que a gente vem passando, né? Mas a gente vive hoje numa sociedade de consumo, infelizmente, por um lado, né? Então as relações acabam também sendo transformadas em
fontes de consumo. Sim. Então, não deu certo, eu viro a página e pego o outro. Né? Isso acontece nessa atualidade que a gente vive. Mas, por outro lado, eu ainda acredito, e talvez seja o meu jeito ingênuo de ser, eu acredito que é exatamente através do diálogo, através dessa troca, através do respeito às diferenças, que é uma característica desse mundo contemporâneo. Você vê, ao mesmo tempo que a gente vive num contexto de descartabilidade, de amor líquido, né? Como também foi um livro do Bauman, essa ideia de relacionamentos líquidos, mas a gente também vive num contexto onde se fala em diálogo. Exatamente. Então, assim, olha que contradição fantástica. E é só na contemporaneidade que as contradições podem coexistir ao mesmo tempo. Sim. Então, assim, eu acho que o desafio nosso é exatamente ir enfrentando e junto com essas novidades, com essas novas formas de relacionar vão aparecendo, é que a gente vai construindo estratégias para o enfrentamento, né? E eu acredito não no combate às coisas, eu acredito no enfrentar as coisas, que é diferente, né? São verbos completamente distintos. Então, eu acho que é muito por aí, sabe? A gente tem, sim, lógico, tem essas dificuldades, tem essa ideia do descarte, que é ruim, mas, por outro lado, também você tem a busca por ferramentas dialógicas. Nunca se falou tanto em comunicação não violenta como tem se falado agora. Nunca se falou tanto em como aprender a ter conversas difíceis, como aprender a construir espaços conversacionais, sabe? Então, olha que maravilha. Então, tem, né, essas dificuldades, esses desafios, mas, por outro lado, as pessoas estão buscando conversar melhor. A nossa profissão, na minha visão, ela nunca teve um lugar de tamanha importância como ela tem hoje. Sim. E isso é um efeito Concordo. também, para mim, pós-pandêmico. Uhum. Porque, né, o apoio que nós demos a toda a população, aos profissionais de saúde da linha de frente, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, que foram os profissionais assim que carregaram todo esse momento, nos colocou num lugar de evidência, colocou a saúde mental num lugar de, gente, a gente precisa preocupar com a saúde mental. Políticas públicas precisam ser construídas para... Então, olha que maravilha, isso é o valor, a importância da conversa, de um bom diálogo, entender as necessidades. É uma das coisas que eu mais falo no consultório, é que a gente pode falar quase qualquer coisa, desde que a gente saiba falar. A gente não precisa descarregar as coisas nas pessoas como está aqui na nossa cabeça. A gente pode pensar diferente, a gente pode escolher as palavras mesmo para Sim, conversar com as pessoas. sim. E isso faz parte da CNV, né? Que a gente tanto fala, que é a comunicação não violenta. Ela é muito importante, assim. E a gente vê realmente resultado nisso, né? Em como você expressar o seu desejo, o seu pedido de uma forma clara, de uma forma. Você me compreendeu? Como é que foi escutar isso para você? Porque o outro, às vezes, a gente fala uma coisa, o outro compreende outra, assim. Isso é Exatamente. muito comum, né? Então, se a gente pode usar essas ferramentas comunicacionais, né, para esclarecer a mensagem que o emissor enviou, olha o tanto que fica mais fácil, né? E eu acredito, assim, se comunicar melhor é um treino. Você tem que treinar, você tem que cuidar. É igual, a gente não cuida, assim, né, de animais que são tão importantes hoje pra gente, animais de estimação, plantas, a gente não cuida com aquele carinho, todo dia você não dá o alimento, você não faz... A mesma coisa é com a comunicação, a mesma coisa são com os relacionamentos. Tem que cuidar. E para isso a gente tem que estar atento, tem que conversar de uma maneira menos violenta, uma maneira que o outro consiga entender o que é para mim, né? E nunca se falou tanto, na minha forma de pensar. Eu costumo trazer no Como hoje. consultório, quando a gente está falando dessa construção de uma nova comunicação, que é como como se a pessoa estivesse aprendendo a ler de novo, né? Eu falo, quando a gente está lá na alfabetização, quantas vezes que tem que escrever o A? Quantas vezes tem que repetir aquilo? Qual que é a paciência que um professor tem que ter para ensinar? Construir uma nova comunicação é da mesma forma, né? Quantas vezes, às vezes, a gente vai ter que repetir algo que é importante para a gente, para que o outro entenda, para que ele saiba escrever aquela letrinha, né? Eu Exatamente. gosto de trazer muito E essa... outro ponto também importante é perguntar para o outro, como você entendeu o que eu falei?
O que você entendeu do que eu Sim. falei, né? E aí a pessoa tem a oportunidade de expressar como ela entendeu, que tipo de significado ela atribuiu ao que você falou, e aí ela tem um momento para poder esclarecer, não foi bem isso que eu quis dizer assim. Então aí você abre totalmente o canal para o diálogo, né? Então eu acho isso fantástico. E aí tem uma temática, assim, que normalmente aparece, né, na maioria dos casais, que é a relação com os ciúmes. Como é que você enxerga os ciúmes, assim? Bom, ruim? Ó, eu vou falar do meu, totalmente do meu lugar de fala, assim, como a mulher, né, 55 anos, branca, né? Tem todo um Sim, recorte. Eu acho o ciúme extremamente nocivo dos relacionamentos. Porque, para mim, pressupõe posse em relação ao outro. Se você tem uma relação de segurança baseada no respeito e no diálogo, você vai duvidar por quê, né? Você vai achar que o outro é seu, da onde? Não é objeto, a pessoa não é objeto, né? Você escolhe estar com o outro. É uma escolha. Então, assim, ciúme para quê? E eu vejo que, erroneamente, né, dentro da experiência que eu já tive com o sentimento de ciúme, é assim, é você acreditar que o outro é seu. Igual assim, uma caneca. Olha, minha caneca, linda, ok, essa é um objeto, mas a pessoa não, sim. né? Então, erroneamente, as pessoas entendem ciúme como prova de amor. Para mim, não é nem um pouco prova de amor. Para mim, é uma demonstração de posse. Sim. E isso, a partir do momento que você entende que o outro é seu, você acredita que você pode manipular, mandar, comandar a vida, fazer escolhas pela pessoa, determinar o que o outro pode sentir, dizer, pensar. Então, assim, eu não acredito no ciúme, nem um pouco. Eu acho que, para mim, não é prova de amor. Para A, mim, é prova de posse. a traição, que aí a gente entra ali para um outro lugar, né? Como é que você lida com essa questão? Como é que você acredita? E aí ouve-se muito que traição é falta de amor, né? Como é que é isso para você? Eu acho que depende de cada construção de conjugalidade. Eu entendo a infidelidade como sendo um fenômeno relacional, né? Ela acontece dentro de uma relação, portanto, ela é responsabilidade de todos os envolvidos. Talvez uns mais, outros menos, mas responsabilidade dos envolvidos. As portas se abrem quando a gente pega na maçaneta e abre a porta, né? E aí, Sim. se você abre para outras possibilidades. Então, eu penso assim, o casamento que permite a entrada, o acontecimento de uma infidelidade, ele precisa ser tratado. E aí não é só o casamento, não. A relação é, por exemplo, entre amigos. A infidelidade, ela não é uma prerrogativa só do casamento. Existem sociedades, né? Sócios infiéis um com o outro. Existem amigos infiéis um com o outro. Então, a infidelidade, para mim, ela é uma quebra de lealdade que ela precisa ser enfrentada. E como que ela pode ser enfrentada? De novo, qual que é a ferramenta que a gente tem? Diálogo. Diálogo. Sabe? Vamos sentar, vamos entender. Uma vez me perguntaram assim, eu tenho a Letícia sabe, né? Eu sempre falo do meu marido. Eu tenho, hoje mesmo eu postei de manhã, hoje a gente está fazendo 28 anos que a gente namora, foi quando ele me pediu em namoro. E a gente conversa muito, a gente tem uma relação assim, antes desse amor marital, esse amor conjugal, a gente era amigo. E ele sabia, assim, quase tudo da minha vida e eu dele, porque a gente era muito ligado e muito amigo. E aí, com o tempo, você vai construindo uma forma de diálogo, assim, de abertura, que você fala de temas que são extremamente difíceis, né? Então, eu vejo isso uma vantagem. Eu acho que é por isso que eu acredito tanto que, que é nesse lugar de diálogo, de colaboração, aí que a gente faz a diferença, né? E os relacionamentos, para mim, tinham que se basear nisso. A fundamentação tinha que ser sabe, vamos sentar aqui, vamos conversar, peraí, parece que eu não estou te entendendo direito. O que aconteceu? E aí uma vez me perguntaram se foi até uma aluna. Ana, mas olha só, aí do jeito que você fala, parece que é tão simples de fazer. E se você tivesse acontecido alguma coisa com, eu chamo Tennyson de De humor, né? Todo humor. mundo sabe. Aí se o humor e o humor tivesse outra.
Eu parei, né? Eu falei, eu ia perguntar para ele, o que aconteceu? Vamos, existe alguma possibilidade? Vamos tratar o relacionamento? Alguma coisa deu errado ali. Em que momento? Eu, pelo menos, eu ia querer entender primeiro. Sabe? O que que aconteceu? Aonde foi que nós não percebemos? E então, assim, essa coisa. E aí isso vai bater aonde? Na coisa da confiança, né? Letícia sabe, eu adoro contar as minhas histórias em sala de aula, né? Sim. E eu acho que a confiança, assim, é tudo num relacionamento. Eu me lembro, há uns anos atrás, há praticamente 14 anos atrás, Matheus ia fazer 3 anos, quando apareceu a minha enteada, você sabe dessa história, né? Sim. Letícia, a filha do meu marido, que até então a gente não sabia que ela existia. E eu me lembro quando ele foi conversar com quem procurou ele, né, para falar da filha e tal. Aí ele falou assim: Olha, você me dá um tempinho, deixa eu só conversar com a minha esposa e a gente entra em contato para encontrar, lógico. Ele ficou encantado com a ideia. Aí essa pessoa falou assim para ele: Não, não precisa falar para ela, não. A gente não quer causar problema para você, não. A sua filha não quer. Ele falou: Não. Olha só que lindo. Você quer mais prova de amor? Isso é que é prova de amor, não é ciúme. Ele virou e falou assim: Não vai ter problema. Eu conheço a minha esposa. Eu confio nela e ela em mim. Não vai ter problema. E não teve. Né? A Stephanie entrou na nossa família como se já pertencesse há anos. Mas por quê? Por conta da confiança. Então, para que ciúme? Né? Então, assim, essa resposta de agora tem a ver com a resposta anterior que vocês me perguntaram. Para quê? O que é importante é a confiança, é você entender e respeitar esses espaços. Então, assim, olha a tranquilidade dele de falar: não tem problema, não. Daqui meia hora eu te ligo. E daqui meia hora nós ligamos juntos. Ó, vamos marcar de encontrar. Por quê? Porque tem confiança, porque tem diálogo, porque tem conversa. E por isso que eu Eu, acredito, sabe? eu entendo muito os ciúmes também, nessa parte de confiança, numa questão muito assim, de confiar no outro, mas confiar em você, sabe? Sim, De confiar de que, olha, até aqui eu dou conta, daqui pra frente, caso aconteça, o meu lugar vai ser de retirada, sim, sabe? E eu acredito muito nos acordos, assim. O que que é traição para um casamento, né? exatamente. Depende. Quem é esse casal, né? O que que eles estabeleceram como traição de fato? E aí, assim, na minha experiência pessoal, eu e meu namorado, né, eu namoro, a gente tem muitos acordos, é infinidade de acordos, né? E a gente tem, sim, os nossos acordos do que é traição pra gente, né? Sim, E aí, assim, eu sempre deixo muito claro, ele chama João, né? Sempre deixo muito claro pro João, é que o meu limite é esse aqui, sim. sabe? E ele, eu também sei do limite dele, eu sei que é esse aqui. Mas Então, tá vendo, é nos Letícia? Olha que respeitar, legal. Como assim. é que vocês construíram esses acordos? Dialogando. Tá E vendo? muito, Tá assim. vendo como que não tem ferramenta mais poderosa para lidar com conflito do que o diálogo? Uhum. É, é simples, mas é uma tarefa extremamente complexa de fazer. É entender o outro, assim, Sim, mesmo sem concordar. Às vezes eu falo pro João, pra mim não faz nenhum sentido do meu ponto de vista. Mas se faz sentido pra você, já é o suficiente. exatamente. Então, assim, é esse respeito, tá vendo? São os ingredientes da primeira pergunta que vocês fizeram para mim quando a gente começou a conversar. É o respeito, é o diálogo, é a construção da confiança. Tudo isso acontece co-construído pelos membros do casal. É responsabilidade dos dois. Não tem um fazendo mais do que o outro. Eu me lembro que eu casei numa época que a frase meio mito que existia era assim: Olha, minha avó falou isso para mim. Olha, minha filha, você está casando, tal. Entenda uma coisa: 90% do casamento é responsabilidade da mulher. Eu quase tive um troço. Eu falei: Uai. Falei: Como assim, vó? E 10% só que é do outro? Mas era a geração da minha avó. Como é a geração dos meus pais, que acreditava nisso mesmo. Essas gerações novas, não. O pessoal já entende que é, opa, 50-50 um negócio aqui. E aí você consegue construir acordos. Sim. Você consegue estabelecer os limites, construir as regras, rever as regras quando necessário. Tudo através do quê? Do diálogo. Então, assim, não tem outra ferramenta. Não é simples, né? Mas De ele é jeito nenhum. necessário, assim. É, o João, mais uma vez, ele faz direito, né? Então a gente Esse costuma povo do brincar. direito é encantador, né, Letícia? É, a gente costuma
conversar bastante, né? Argumentos não faltam, nem de lá nem de cá. Então, a conversa é longa, mas às vezes a gente chega num consenso e às vezes não. E a gente entende que o consenso, muitas vezes, é só respeitar mesmo o que o outro pensa. Sim. Às vezes a gente vai só discordar mesmo, mas entender que são pontos de vista, né? Sim. E isso funciona, inclusive, para diferença em relação às gerações, né? E aí, às vezes, eu converso com a minha avó e ela fala algumas coisas, e aí eu fico rindo, falo assim, gente, como eu conseguiria viver dessa forma, né? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que funcionou. Para ela, foi o que tinha naquele momento, tá tudo bem. E aí a gente vê como essas mulheres foram fortes, né? As Muito. nossas avós, as nossas tias, as nossas mães, assim, elas enfrentaram um mundo muito diferente, né? Em Sim. que elas não tinham voz. E elas foram se fazendo ouvidas no decorrer do tempo. E hoje a gente tem o privilégio, né? Nós somos aqui 3 mulheres, no sábado de manhã, conversando. Será que as nossas avós poderiam ter feito isso anos atrás? Será que elas tinham a mesma liberdade que a gente tem hoje? Então, assim, ainda não está bom? Não, não está. Ainda não essa equidade, esse respeito à igualdade ainda não chegou no ponto? Ainda não. Mas olha o tanto que a gente já conseguiu ter, né? E Sim. desenvolver. Então, eu sou uma admiradora, assim, das minhas avós, das minhas tias, que tanto influenciaram a pessoa que eu sou hoje, né? A mulher que eu sou hoje. Sim, é muito importante, assim. Eu também sou muito grata. Tanto as mulheres da minha vida pessoal quanto as do profissional. Aqui temos uma que é uma grande influência, assim. Mas Espero que boa, né, é Letícia? ótima. E pra gente finalizar, já estamos encerrando o nosso papo, um longo e delicioso papo. A gente gostaria de dicas, assim. Dicas para um bom relacionamento. Além dessas tantas, do diálogo, enfim. O que mais você pode contar pra gente, assim, da sua experiência profissional e pessoal também? Eu acho que um ponto importante, Letícia, e tem a ver com a nossa profissão, procura ajuda, sabe? Assim, procure entender como é que você vem construindo o relacionamento, né? Quais são as bases, quais são as crenças que cada um tem, assim, isso é também fundamental, sabe? Então, nós somos profissionais que estudam as relações e a gente tem ferramentas que podem ajudar os casais a pensar sobre a relação deles, né? Então, uma dica que eu dou é assim, procura ajuda, conversa. Se não está dando conta de conversar somente o casal, procura um profissional, né? Peça ajuda. Não tenta fazer isso sozinho se está difícil. E porque é exatamente nesse lugar, e é no lugar, nesse espaço de conversa, que eles vão se ajudar e aprender a construir regras. Todo relacionamento ele tem que ter as regras próprias. E isso só pode ser construído se você senta para colocar, né, as cartas na mesa e vamos pensar junto aqui como é que a gente vai funcionar. Então eu acho que essa é a maior dica, sabe, Letícia? Procura, ajuda não é simples, relacionar não é simples, é difícil, são pessoas diferentes, é de uma complexidade grande. Então, assim, não necessariamente é uma coisa para a gente fazer sozinho, sem orientação. Não é tão instintivo assim, Não. né? Igual a gente se torna, né? A gente se torna namorada, se torna noiva, se torna companheira, se torna esposa. A gente se torna, a gente não é, né? Então é uma construção no decorrer do tempo. Por isso que a gente precisa estar sempre em alerta e buscando ajuda, né? Buscando novas ferramentas para lidar com as dificuldades. Sim, sim. Eu ficaria aqui mais horas escutando e falando sobre tudo que vem na minha cabeça e sobre essa temática, né? Que aí a gente entra em um mar de coisas que daria para falar. Mas já foi, assim, extremamente enriquecedor. Eu espero que esse momento já seja uma ajuda também para as pessoas que nos ouvirem, né? Muito obrigada pela sua presença, pelas suas palavras, pelo seu apoio em aceitar estar aqui. E obrigada, Letícia, por esse vínculo aí de trazer essa pessoa tão especial aqui com a gente hoje. Nossa, eu que agradeço demais, assim. É uma oportunidade que eu acho que a gente tem, a responsabilidade como profissional,
né, de conversar sobre temáticas que são complexas. Então, assim, eu acho que esse projeto de vocês é lindo, vocês estão de parabéns, vocês são muito corajosas e, ao mesmo tempo, muito generosas, né? E tô na torcida, viu? Muito obrigada mais uma vez pelo convite das duas, especialmente também da Letícia por todo o vínculo, mas agora a gente já tem um também. Sim. E o que vocês precisarem, vocês podem contar comigo. E eu Obrigada. conto mesmo, mando mensagem pra ela, Ana, socorro! Atendi assim, 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 o que que eu faço? Ela sabe, assim, que ela é muito especial, fico muito feliz com a sua presença. E onde o pessoal pode te encontrar? Qual que é o seu arroba? Você sabe? Ah, eu acho que eu sei. Analice Arruda Vinhal. Arroba Perfeito. Analice Arruda Vinhal. A gente coloca aqui também, Tá bom, tá bom? tá bom. Mas muitíssimo obrigada. E é isso.